Caros amigos, muito obrigado por continuar conosco, obrigado por nos permitir entrar no seu lar. Promessa e dívida, nós já falamos isso aqui muitas vezes e nós estamos cumprindo aquela promessa de que nós vamos estar constantemente falando de vários temas, entre eles de comunicação. E quando nós falamos de falar de comunicação, se não nos falarmos de dois eventos importantíssimos que teve a história da mídia impressa nos Estados Unidos, seria um pecado. Um deles é quando nasce o Jornal Brasileiros e Brasileiras, outro quando nasceu a revista Linha Aberta. Por isso que nós estivemos aqui hoje com vocês, a editora-chefe, Elaine Furtado, e agora nós estamos aqui com o editor-chefe, com o presidente do Jornal Brasileiros e Brasileiras, um brasileiro, mas que também tem uma origem lá no fundo argentino, com quem nós tivemos o privilégio de ter grandes conversas aqui em espanhol. Agora, quando nós falamos de etnias, quando nós falamos de jornais étnicos, é importante destacar que existem muitos veículos muito sérios, fazendo um bom trabalho, não apenas na Florida, nós temos mais de 53 veículos dentro dos Estados Unidos. Mas um dos que eu conheço, que realmente expressa uma seriedade incrível, e particularmente a Florida Christian University, desde o primeiro dia, fez questão de participar nele por esse perfil, é o Jornal Brasileiros e Brasileiras. Entre outros eventos, entre outros meios de comunicação, também um dos mais premiados, como foi dito anteriormente pela Elaine Furtado, e conosco aqui, Heraldo Manes. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, agora na nossa língua assim corrente. Obrigado pelo convite, bom dia a todos aí. É um prazer ter você aqui, Heraldo. Prazer de verdade. Meu, pelo convite. Sabe que quando nós decidimos falar de comunicação, saiba que esta gravação foi postergada por tua causa. Porque se nós falássemos de comunicação e não trouxéssemos o Jornal Brasileiros e Brasileiras aqui, seria um pecado que nós estaríamos cometendo. E isso aqui não é política e não é tentar te agradar, é porque realmente a história diz tudo. E para quem tem um coração cristão como nós temos, diz que os anciãos da cidade têm que ser respeitados, eles têm que ter a bênção do lugar. Então, quando nós falamos de ancião, não estou te chamando de velho, mas eu reconheço de que o teu jornal realmente tem uma base fundamental na Florida e nos Estados Unidos. Muito obrigado. Fala um pouco de você primeiro, antes de falar do jornal. Bom, quem é o Heraldo? Heraldo é formado em comunicações, terminei a escola de comunicação em 1980 e migrei para os Estados Unidos numa pequena aventura, mas acabei me apaixonando pelo país, fui parar na Califórnia. Estudando lá, né? Estudando na Califórnia. Quando já naquele momento eu senti que eu teria que vir para cá algum dia. Demorou um pouco, demoraram-se 9 anos para eu poder vir para cá. Depois convenci a família, todo mundo veio. Foi fácil? Muito difícil, muito difícil. Convencer mulher não é brincadeira. Foi muito difícil, bem difícil mesmo. Você nem imagina quanto. Hoje ela está muito bem aqui, mas ela foi muito difícil convencê-la. Minhas filhas eram muito pequenas quando nós viemos, mas viemos para Orlando e aqui ficamos já quase 20 anos, 19 anos aqui. E a gente estava com as crianças pequenas, buscando um pouco mais de segurança, saindo da cidade de São Paulo e traçando planos para a gente poder sobreviver por aqui. Nesses planos, a gente tinha uma empresa de marketing e comunicação, nasceu o jornal, depois de 4 anos de pesquisa. Plano de pesquisa. Em 94, lançamos a primeira edição do jornal, com o intuito de distribuir o jornal através do correio, que era uma experiência que eu trazia do Brasil já nos últimos anos, e eu queria fazer esse mesmo projeto aqui. Parecia um projeto bastante arrojado, ou até arriscado, mas começamos assim com aproximadamente 500 cópias e hoje a gente chega a quase ao número de 10 mil residências em todo o território americano. Ou seja, que 10 mil famílias recebem pontualmente, eu sou testemunha disso, porque na minha casa eu recebo pontualmente o jornal. E depois você multiplica por 3, por 4, por 5 em cada família que eu vejo. Foi fácil? Muito difícil. É muito difícil porque é um custo muito alto. O brasileiro ele muda muito, ele vai muito onde está o trabalho dele, então ele sai de uma cidade e vai para uma outra, às vezes que ele precisa de um transporte coletivo, então ele vai para onde ele tem trabalho. E com isso a gente tem que rastrear esse leitor. Tem que ter um GPS. É tipo um GPS, porque a gente paga o envio e recebe de volta esse jornal com informações se ele ainda tem um endereço de correspondência no território americano. Se ele tem, ele continua recebendo o jornal gratuitamente no novo endereço. E caso ele não tenha, aí a gente deleta então esse nome da lista, para que a gente não acumule um número quantitativo e que causaria um desperdício muito grande e a gente imprimir uma quantidade de quase 80, 90 mil jornais, se eu não tivesse até hoje deletado todos esses nomes. Para que nosso telespectador brasileiro que está neste momento no celular, vendo esse programa, saiba.
se ele não mudar, se ele não telefonar para o jornal, ou se ele não atualizar de uma forma escrita, para que tenha um cruzamento, você tem que rastrear para ver onde ele vai. Sim. Agora, se ele te comunicar a sua mudança de endereço, fica muito mais fácil. Sim. Alguns nos comunicam a mudança de endereço, mas, por incrível que pareça, acontece mais para aqueles que retornam ao Brasil. Eles pedem, agradecem durante todo o período que eles receberam o jornal e pedem um cancelamento porque estão indo de volta ao país e isso acontece. Mas o brasileiro que está aqui, como todos os outros afazeres, a correria do dia a dia de buscar um novo trabalho, acabam esquecendo de informar e aí a gente fica sabendo só no próximo mês para onde que ele foi. Mas a gente vai. Se você estiver vendo esse programa agora, grave o telefone que está aqui, do BIB, ligue, mande um e-mail, atualize seu endereço. E quem quiser receber é só entrar no site, eletronicamente no site pode preencher o cupom de assinatura e receberá gratuitamente. Hoje, como que você enxerga a imigração nos Estados Unidos? Bom, eu enxergo hoje os Estados Unidos passando por uma situação muito atípica, muito diferente daquela que me trouxe aqui há 20 anos atrás, mas eu tenho muita fé e esperança que o país possa se encontrar. O país está realmente, eu sinto, bem desgovernado, eu acho que ele precisa encontrar onde é o fundo dessa crise toda. Eu acho que a imigração vai ficar um pouquinho para depois, porque nós estamos, parece que o governo Obama, ele quer primeiro corrigir a economia, que é o mais grave, depois tem todo o sistema de saúde, que também é muito grave nesse país, para que depois possa se pensar na imigração. Mas eu acredito que existam, pelo menos, tentativa de que se resolva o problema desses 13, 14 milhões de imigrantes que estão nesse país de maneira irregular. Eu acredito, mas eu acho que não vai acontecer antes do ano de 2010. Mas se eles já estão colocando uma ou outra coisa, eles estão colocando já na imigração, né, Heraldo? Sim, mas eu digo, efetivamente, para aqueles que, como os brasileiros esperavam, alguma reação forte do governo em termos de algum tipo de anistia quase 2 anos atrás, isso ainda, o que acontece hoje é muito pequeno e insignificante, tímido, né? Muito tímido. Então, as pessoas ainda se sentem muito instáveis em continuar no país dessa maneira. A gente precisa ter uma ação um pouco mais efetiva para que a gente possa garantir alguma coisa e os brasileiros fazerem planos futuros aqui. Não ficar pensando que daqui a um ano tem que retornar, coisa parecida. Ok, nós estamos indo para breves comerciais. Eu não vou deixar ir o Heraldo, porque nós temos que falar de alguns programas que estão acontecendo, alguns projetos que estão acontecendo e voltamos já já. Não vá embora, porque vem a parte mais interessante desta entrevista.